Olá, olá a todos. Então, eu vi uma frase que dizia assim: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que jogou só hoje. E a importância dessa frase, a quebra de paradigmas que a gente tem e precisa em relação ao tempo, né? A essa entidade que a gente chama de tempo. Então, Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que jogou só hoje. Isso quebra próprio paradigmas normais que a gente tem de um tempo causal, de uma linha reta que a gente chama de tempo, onde talvez espíritos toscos e inconscientes como nós necessitamos de uma organização básica para colocar nossas coisas, né, nossos pensamentos, nossos objetos, nossas memórias para que elas sejam vistas de forma mais clara e a gente possa ter uma ideia melhorada das nossas culpas e aquilo que a gente pode fazer em relação a elas. Ou o fato, com aquela ideia que a gente colhe aquilo que a gente planta, que a gente já deveria ter, né, como humanidade, que a gente está sempre plantando e colhendo aquilo que a gente plantou ontem, né, que o amanhã está relacionado com o agora, com aquilo que a gente está plantando, que a plantação é farta, a colheita é obrigatória. Mas essa frase subverte mais ainda, falando que passado, presente e futuro não existem, só o agora. Sendo só o agora real, aquilo que eu faço agora também modifica o que passou, o passado, e não só o amanhã ou o futuro. Na malha, na grande linha do tempo, como uma malha, pode imaginar uma teia, né? Uma teia, uma rede de pesca, uma tarrafa. Para quem não sabe, tarrafa é uma espécie de uma rede de pesca artesanal, tá? Ou um tecido, né? De pontos e pontos que se cruzam. Cada ponto desse é uma ideia, uma dimensão, uma vida, um momento seu da sua vida. Então, quando a costureira puxa uma linha, ela puxa todo o tecido de um lado ou de outro. Ela não consegue puxar só o tecido do amanhã, mas também está puxando um pouco do tecido do passado. Aquilo que você modifica hoje também está modificando, ou poderá modificar aquilo que você fez ontem, ou esse ontem como consequência desse eterno agora, né? Hermes, o mensageiro dos deuses, né? Como se falava no Olimpo, no Monte Olimpo, era aquele que era o intermediário entre os deuses, e Hermes se locomovia através do ar, do elemento ar, do rarefeito, porque o ar chega em qualquer lugar. O ar, o elemento ar, é representado também pelas ideias, pela mente, pelo intelecto. Ele não tem espaço, ele não tem tempo. Tem presente, passado, futuro, não tem local, ele pode estar em qualquer local. E Hermes, como mensageiro, criava pontes de comunicação, pontes arco-íris, pois tendo todas as frequências luminosas, ele podia falar todas as línguas. Era um grande diplomata, essa comunicação entre diferentes esferas, entre diferentes mundos, entre diferentes hierarquias, sim, existem hierarquias espirituais, por onde a energia se comunicava, se locomovia e se comunicava. Hermes, assim como Exu, que é aquele que tem que é o Bará, que tem todas as chaves e abre todas as portas, sendo o comunicador, o mensageiro e aquele que fala todos os idiomas, e se locomove de cima a baixo e de baixo a cima, abrindo a consciência interior para aquilo que a gente necessita saber, ver ou se aprimorar, né? Aprimorar aqui, ó, o nosso interno, aquilo que a gente ainda desconhece de nós mesmos e não temos condições emocionais de abarcar, né? O emocional está ligado com o elemento água. Os filósofos antigos, eles passavam muito tempo discutindo qual elemento que criou o mundo, o universo, se foi a água, se foi o ar. Aí eles ficavam debatendo de si, aí tinha os grupos que, era água, porque a água é maleável, passa por todos os buracos. Não, outros eram o ar, porque o ar é rarefeito, sendo rarefeito ele não tem espaço, ele não tem tempo. Talvez essa ideia da criação da ideia seja o mais certo, porque o ar é a ideia. Aí, se tudo começou por uma ideia, tudo começou pelo elemento ar, né? Enquanto a água é emocional, aquilo que cativa, através da água a gente transborda o nosso emocional, cria tsunamis, cria destruição, ou cria um lago de paz,
cria um ambiente saudável, cria um rio que flui, levando as nossas feridas, nossas dores, nossos traumas, nossas crenças, aquilo que a gente tem que desapegar para fora, para o grande oceano da consciência, ou grande oceano da inconsciência, né? Para Deus, né? Para que essa energia seja renovada, seja consumida. Isso que Exu é a grande boca do tempo que tudo consome. Consumindo, ele mastiga, mastiga, mastiga e goste para fora. Renovado, a transmutação, a transformação. Quando eu falo que a gente faz agora, muda o ontem e o passado, a gente muda de outra forma. Não exatamente com a solução que a gente imagina, como a solução que nos é dada, que nos é oferecida. Então, estou falando para todos aqueles que estão presos na própria culpa, na própria dor, quando olham para o passado, enchem-se de remorsos, não vê uma solução. A única coisa é a esperança de olhar para frente, de pedir um acalento para agora, para as vicissitudes do amanhã, mas as suas ações agora também estão mudando esse passado. O passado não é tão duro, não é tão rígido assim como a gente foi colocado a acreditar, né? Nesse agora, nessa esperança, para que você tenha esperança, para quem está com uma doença grave ou incurável e olha para trás o que eu fiz com a minha vida, saiba que a vida não acabou, sabe que esse passado novamente não é rígido. Você pode também estar mudando o seu passado com as suas atitudes agora, desse eterno agora. Para você que está idoso, muito idoso, mesma coisa. Vê pouco tempo ainda pela frente e olha para trás e mergulha nesse grande mar de remorso. Sim, existe um mar de remorso, um lago cheio de remorsos, que é um piche, que é um lodo que faz você endurecer, porque você se congela nas próprias culpas, né? Mas você pode sair de lá. Você pode ter esperança no agora, no aqui e agora. Nesse eterno e longínquo presente. Se a gente for ver a nossa sociedade, nossos paradigmas, estou falando da própria ideias que a gente tem em relação à mecânica, em relação às nossas tecnologias que já expandem essas diretrizes em relação a esse tempo linear, cronológico. A gente está continuamente sendo empurrado para um novo paradigma, para uma outra ideia que a gente precisa ser mais rarefeito, seja um pouco mais rarefeito, mais fluido e menos sólido, menos rígido, porque a rigidez, toda essa rigidez será destruída, será consumida por uma realidade mais rarefeita, em que presente, passado e futuro se concentram num determinado ponto, num ponto só, chamado aqui e agora, né? O eterno agora. Então a gente precisa, se é o elemento ar, respirar mais, encher mais os nossos pulmões para que o nosso mensageiro possa levar essa energia para onde precisa, onde necessita, para essa esfera absoluta de sabedoria, de paz e de autorrealização, que você encontre em caminho, mas que você peça também auxílio à sua espiritualidade, para que essas portas internas que ainda precisam ser curadas, olhadas, mexidas, possam ser abertas, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, mesmo com angústia, a tal da angústia existencial, mas esteja esperança, você tem auxílio, você tem alimento, né? O maná que cai dos céus, você tem esse alimento espiritual junto contigo. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. Você nunca está lá atrás, nunca está lá à frente. Você está aqui agora, só. Imagina, percebe que talvez eu esteja falando agora com alguém daqui a 300 anos, porque como a gente está na internet, que é uma rede neural artificial, falamos assim, então esse vídeo, qualquer coisa que a gente posta vai ficar aí. E possa ser que eu esteja falando para alguém daqui a 300 anos, nesse determinado agora, e talvez a necessidade daquele ser de 300 anos que me fez falar algo aqui agora, que seja crucial para ele. A gente tem que pensar, talvez Exu jogou uma pedra para matar um pássaro ontem com uma pedra que jogou só hoje. Entenda? O tempo não é nosso inimigo. Talvez seja uma espécie de uma ilusão. Sendo ilusão, talvez nem exista. Sendo aqui agora um lugar real, um lugar sólido nesse sentido real, a gente nunca se locomoveu de alguma forma. Mas a gente tem essa essência, essa ilusão de uma espécie de um movimento necessário para a nossa evolução,
necessário para o nosso crescimento, necessário para a sabedoria, não só a nossa sabedoria, mas a sabedoria do próprio todo. O próprio todo está se alimentando da sabedoria diante da nossa própria vida, diante do nosso movimento, das nossas decisões e ações. Então, que você jogue a pedra certa, que atinja o alvo correto, que encontre a trajetória precisa, que saiba caçar o alimento que você precisa e que você necessita. Nem de mais nem de menos, na medida certa, do razoável, não só para si, mas para todos, né? Para todos que te compõem. Tá bom? Que assim seja, que o ar, que o elemento ar traga a energia que você necessita, a cura que você precisa, a mensagem que vai te tirar de toda a culpa que você tanto carrega, sabendo que toda a culpa no fim é pura ilusão. Tudo pode ser mudado, tudo pode ser consertado, tudo pode e será consertado, curado, resolvido e pago. De um modo ou de outro será pago. Que assim seja, que você tenha esperança, que ela nunca lhe falte sempre. E assim já é. Obrigado.